Vai. Tá, então aqui agora a gente vai apresentar o experimento 3, né, de controle. O primeiro problema aqui, ele tem a ver ainda com o controle de um trocador de calor que a gente fez no experimento 2, que tinha que deixar a temperatura em 3 graus ali, e tinha todos os parâmetros estudados lá com o controlador PI e só o controlador proporcional. Agora a gente vai ver uma implementação digital, e o objetivo dela é implementar digitalmente o controlador projetado com a regra dos Ziegler-Nichols, adotado no experimento anterior, que é a mesma coisa. Só que agora a gente vai usar o comando do Tusting. Tem essa linha de código aqui no MATLAB, a gente utiliza e a gente tem que avaliar aqui, mudando esse período de amostragem de TS de 0.01 até 0.05, avaliando o transitório do que está acontecendo. Aí vamos lá. Quer comentar, Bruno? Eu posso ir aqui. Pode ir direto. Tá. Então aqui a gente usou o comando, gerou esse esquemático aqui. Aqui está o controlador, aqui está a saturação, aqui está o Tusting. Aqui é a saturação? Ah, não, aqui é o relay, né? Não. Não, Aqui é a saturação. saturação. O anterior é o controlador de touch e o final é a planta. É verdade. Eu confundi porque o bloquinho é parecido. Tá, então aqui a gente tem o scope da figura 1, usando o TS como ele pediu 0.01 segundo, né? Geramos os gráficos aqui. Dá uma ampliada para melhorar. Aqui com 0.1 segundo, o sobresinal aumenta. Aqui com 0.2 também o sobresinal aumenta mais ainda, o tempo de estabilização vai cada vez mais para a direita, demora mais tempo para poder estabilizar. E Já? aqui o TS de 0.5 ele fica bem, muita sobreelevação, bastante oscilação e demora mais tempo para poder estabilizar também. Bom, aí acho que foi isso. Aqui um textinho só explicando o final, que é basicamente o resumo de tudo isso. Bom, beleza. O item B do mesmo problema 1, ele pede a ação integral com anti-windup. Daí nós fizemos aqui os dois esquemáticos e comparamos com os scopes aqui, o que deu de diferença. O de cima é sem sistema de wind-up e o de baixo com master wind-up. Beleza. Então vamos comparar nesse primeiro scope aqui o 100, a resposta do sistema 100, e aqui com windup. Bom, ele pede para manter o TS como 2 segundos, então a gente mantém. E aqui estão os gráficos. Aí mostra, né, a suavização ali na curva em azul e o amarelo é sem a suavização. É o degrau ali suavizado. Isso na figura 5, né? Na figura 6 tem uma. Deixa eu ver, A uma comparação entre as comparação entre as saídas. Uma Isso, suavizada e outra não, né? Azul isso, é suavizada. Para ver um isso. sobressinal menor, né? Exatamente. Uhum. Então aqui então dá para ver que, né, a curva suavizada, ela tem um sobressinal menor, o tempo de estabilização não dá para ter certeza se é melhorado ou piorado, mas sem O a tempo de subida suavização aumentou. o sobressinal ele fica bem grande, né? Então a gente vê uma vantagem em utilizar esse sistema de anti-wind-up. Aqui tem um textinho só explicando aqui, ó, é notável a diminuição do pico gerado, né, de um para outro. E aí tem uma conclusão ali. Então aqui, problema 2, a gente pega o mesmo motor lá que a gente usou no experimento anterior, praticamente, e vai implementar aqui um PI com também anti-windup. Aí tem um projetista que escolheu esse controlador aqui, e a gente vai simular as respostas do sistema com saturação e sem saturação no PI, com essas amplitudes de degrau. Daí aqui está, né, o esquemático. Aí a gente gerou esses gráficos aqui, variando então o módulo de 1 até 10. É. A gente tem as curvas aqui. Vamos deixar o Gustavo explicar um pouco mais. E isso aí, a curva azul considera a saturação. A de baixo ali é a diferença entre azul e amarelo. A amarela está por baixo da azul. Isso na figura 7. Na 8 já dá para ver a amarela. E a laranja já deixa de ser nula porque
há uma diferença entre amarela e azul. Isso, então, Isso vai aumentando conforme aumenta o módulo. perfeito. Então, dá pra ver aqui, né, que a curva laranja é o erro, né, a diferença entre as duas, e o erro vai aumentando conforme a gente aumenta esse módulo do degrau aqui inicial, né? Então, dá um degrau muito alto, ele dá uma diferença brutal, depois ele fica bem próximo um do outro, porque eles ficam controlados no fim das contas. Aí tem mais um desfecho aqui, explicando isso que a gente acabou de falar. No item 2, a gente precisa implementar a estratégia de anti-wind-up por back calculation. Então aqui a gente colocou a vantagem da estratégia, que ela tem o objetivo de estabilizar o termo integral, sempre que a saturação do integrador extrapolar seu valor limite. Então ele simula aí uma ação de reset no controle. Ele deveria ser um pouco melhor aí que o anti-wind-up. Não, ele é uma estratégia de wind-up, né? Mas tende a ser cada vez mais complexa e, consequentemente, que melhora um pouco o sistema. É melhor que a suavização da entrada. Exatamente. Beleza. Bom, aqui a gente tem o controlador, a planta, né? Tem o esquemático aqui. A gente fez a estratégia de anti-wind-up, a mesma coisa que essa figura teórica está mostrando. Colocamos valores aqui no Simulink. E aí a gente teve que simular, né? Simular a resposta do sistema em malha fechada e comparar os resultados com as obtidas no primeiro item lá. Vocês querem comentar aqui? Ou eu vou indo? Pode ir. Gente, Então, né, para a estratégia dessa estratégia que a gente está comentando do back calculation, a gente usa um módulo de 10, depois um módulo de 5, depois um módulo de 2 e de 1. Então essa é a entrada do degrau. A gente vai vendo aqui o amarelo, que está usando a estratégia de back calculation, o azul ele está só sendo controlado pela saturação, e o laranja tem a resposta do sistema com controladores sem a saturação. Então aqui dá para notar a diferença que quanto maior o módulo aqui, mais tempo eles demoram para estabilizar, né? Dá para ver que conforme vai diminuindo o módulo eles vão reduzindo até não ter mais diferença. E aí estão os resultados, né? Na figura 5 e 8 fica meio iniciado aqui a suavização gerada pela estratégia do back calculation. Então, é uma boa estratégia, ela reduz bastante os efeitos e dá uma vantagem para o circuito, um controle mais aprimorado. No item B, a gente precisa fazer uma implementação de um PD, um filtro na ação derivativa. E aí tem outro projetista que desenvolveu esse controlador, a gente precisa mexer um pouco nele, porque ele não é implementável, né? Então a gente tem esse tipo de controlador aqui, 10 mais ns sobre s mais n. Aí a gente tem que variar o n para valores diferentes, então de 1 até 125, e gerar os gráficos aí para ver o que acontece. E com isso a gente vê que tem uma resposta, um sobressinal e tempo de estabilização cada vez menor conforme o n aumenta. Vou aproximar aqui para ver melhor. Aqui de baixo, aqui é com o PD saturado e aqui é com o PD não saturado. Então, com o não saturado tem uma sobrelevação aqui entre 1 até 1,5 segundo. Com o saturado, a sobrelevação quase não existe, ela é muito próxima aí de 4 a 5, 4,5 segundos por aí. Então, da figura 16, a gente nota que a limitação do slew rate é causada pela presença da saturação, que faz com que as respostas obtidas para cada N coincidam com o tempo, coincidam em um período inicial. Mas aí, quando ela chega perto do valor de regime, ela apresenta um comportamento muito parecido com essa figura 15 aqui de cima. Então, quanto maior for o N, menor é o sobressinal e o tempo de estabilização. Então, os outros itens o Bruno comenta um pouco melhor. Aí a gente fecha esse experimento. Vai para a próxima página. Direto para a próxima, ou essa aqui? O esquemático é o mesmo anterior, só que o de baixo tem um ruído. Só isso. Beleza. Aqui a gente vai pegar o escopo das duas saídas, um com ruído e outro sem o ruído.
Aí os dois Isso. são saturados. Beleza. Como ação derivativa implementada como um controlador avanço, existe um 0 em 0 e um polo em N. Então, quanto maior for N, maior será o polo. Permite que a função de interferência comece a desenvolver ganhos altos para as frequências. Então, quanto maior for o N, mais amplificado serão os ruídos de alta frequência. Então, você tem que achar uma solução de compromisso entre a qualidade transitória e a filtragem de ruídos de alta frequência. Para isso, a gente usou um N igual a 25, que garante uma boa qualidade transitória, como pode ser visto na primeira figura. Daí, vai lá na primeira figura beta. Isso, que as curvas são praticamente coincidentes com e sem ruído, daí vai para baixo. Para baixo. Essa é a tensão sem ruído, e embaixo é a tensão com ruído, que está só um pouco distorcida pela frequência. E é isso. Perfeito. Então aí com isso a gente finaliza aqui o experimento 3. E, bom, é isso. Tem mais um comentário, alguma observação dos outros itens anteriores aqui? Alguma coisa que a gente talvez deixou passar? Não, acho que é isso. É isso mesmo. Beleza, então fechar por aqui o experimento 3 aí. Vamos parar aqui.